Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos juntamente aqui no canal Escola Bíblica Dominical para Todos, como de costume, né? Você já me conhece, nós estamos aqui toda semana para estarmos aprendendo juntamente com você mais uma escola bíblica, mais um assunto, né, da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com mais uma lição maravilhosíssima, dando sequência aqui ao nosso trimestre. E nós estaremos estudando nessa semana a aula de número 5, né? Na nossa escola, a aula de número 5, que nós vamos tratar a respeito das consequências das escolhas precipitadas. Então, nessa oportunidade, nós estaremos estudando sobre esse assunto a respeito das escolhas precipitadas. Então, desde já, antes de nós adentrarmos aqui na nossa lição, eu gostaria de te agradecer por estar aqui juntamente comigo, né? Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por você estar conosco, juntamente nos acompanhando, aqueles que entraram lá, aqueles que deram like, aqueles que se inscreveram no nosso canal. Muito obrigado pela tua presença. E aqueles que não assistiram ainda, você tem a oportunidade dessa semana aproveitar juntamente conosco mais uma lição. Aproveite, entre aí no nosso canal e assista até o final, porque eu costumo dizer que é o final que faz com que a gente, é no final, né, que faz com que a gente experimente aquilo que é bom, porque muitas das vezes nós assistimos o comecinho e deixamos para lá, mas a escola ou a aula, ela é passo a passo, a gente vamos entrando nos assuntos passo a passo e ele vai ficando mais gostoso e a gente acostuma deixar o melhor para o final, igual o casamento aonde Jesus foi ali, né? Naquelas bodas que Jesus foi convidado. Você vai ver que o vinho melhor ele ficou para o final. Então eles experimentaram aquele vinho, só que depois no final, já quase no final, quando aquele vinho acabou ali naquela festa, aí Jesus fez um milagre e eles tomaram aquele melhor vinho. Então fique conosco até o final. Então vamos lá. As consequências das escolhas precipitadas. Então esse é o assunto dessa semana. O texto áureo, ele se encontra em Provérbios, no capítulo 14, verso de número 29, que diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, cuidado com as suas decisões, porque muitas das vezes a precipitação em decisões acaba fazendo com que nós perdemos aí a nossa vitória aí. Por quê? Porque muitas das vezes decidimos precipitadamente as nossas decisões aí. A verdade prática nos diz assim: não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. Então cuidado, né? É um alerta a qual nós teremos nessas aulas, né, que nós estaremos estudando. E cuidado, por quê? Porque a precipitação ela acaba nos levando à loucura. Então ela nos tira muitas das vezes do foco. Se nós escolhemos as coisas de uma forma precipitada, nós acabamos perdendo aí, né, a vitória aí que está chegando. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis, no capítulo 13, verso de número 7 a 18, que diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não
Irmãos, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. E era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. A gente vamos estar estudando aqui e nós vamos estar sempre aqui voltando aqui em algumas partes importantes aqui. Então olha só que coisa interessante. A separação entre o tio e o sobrinho se dá por causa de uma contenda entre os seus pastores. Mas não é somente isso que acontece. Então nós vamos aqui adentrar na lição e nós vamos entender por causa o que aconteceu da separação dos dois aqui. A nossa introdução, ela vai dar aqui alguns pontos importantes aqui que nós já passamos por ela na lição passada. Eu não vou aqui entrar na introdução porque há alguns pontos aqui, há alguns pontos divergentes, né, que nós já discutimos ou nós já falamos aí na lição passada. Então eu não vou adentrar aqui na introdução, né, para não haver as mesmas repetições, né, do mesmo vídeo passado. Mas eu já vou entrar aqui no primeiro tópico. Então o primeiro tópico ele vai falar assim: o cuidado com as escolhas. Então olha só, cuidado com as escolhas. Então devemos ter cuidado quando formos escolher alguma coisa. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que isso vai fazer bem para mim? Será que eu preciso verdadeiramente disso? Então, muitas das vezes a escolha que nós iremos fazer, nós temos que fazer algumas perguntas, temos que fazer algumas análises, porque quando nós tomamos iniciativas sem pensar, acabamos chegando aí em conflitos ou entrando em conflitos aí com algumas coisas aqui. Olha só, o ponto central ele diz assim, ó: a crise pode ser uma consequência das escolhas erradas que fazemos. Então esse ponto é interessante. Então muitas das vezes a crise ela pode ser aí equivalente aí de algumas escolhas erradas que nós fazemos aí no decorrer da nossa história. Primeiro, a prosperidade de Abraão. Deus faz de Abraão um homem próspero. Então olha só que coisa interessante. Dentro do contexto aqui da lição, nós vamos entender a respeito da prosperidade de Abraão numa perspectiva diferente. Por que numa perspectiva diferente? Porque você vai ver que quando Abraão ele sai
quando Abraão ele sai de Harã, você vai ver que ele vai diretamente para, junto com seu sobrinho, ele vai diretamente ali para Canaã, aonde Deus o manda ele ir. Até então, você vai ver que há algumas intempéries aí na vida do patriarca, juntamente com seu sobrinho aí. Acontece algumas coisas e só que olha só que coisa interessante. À primeira vista, a prosperidade que Abraão conquista, ela não faz parte da vontade de Deus. Ela não está dentro da vontade de Deus. Mas por que você diz isso? Olha só que coisa interessante. Quando Abraão ele está descendo para Canaã, ele chega até Canaã e ali ele encontra com alguns povos ali, os cananitas que habitavam naquele lugar. E olha só que coisa interessante. Deus, fala para ele que daria aquela terra para ele. Aí o que ele faz? Você vai ver isso no capítulo 13. No capítulo 12, nós vamos ver a respeito disso. Deus ele pega e fala que daria essa terra, a sua prosperidade, a sua posteridade, ou aos seus filhos. Ou ele seria ali dono daquela terra e ela viria a ser ali dos filhos dele após a sua partida. Mas aí o que acontece? Abraão ele levanta um altar. Eu gostaria de ler aqui para nós podermos compreender. Ele diz assim, Gênesis capítulo 12, verso de número 6 em diante. Ele fala assim: e passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, após ele chegar em Canaã. Então Abraão chega em Canaã e ele passa ali por Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Então ali habitava ali naquela terra onde era a terra da promessa, aonde Deus tinha prometido ali a Abraão. E estavam ali outras pessoas ali habitando naquele lugar, que eram os cananeus. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, olha só a primeira, a segunda aparição aqui de Deus aqui a Abraão: a tua semente darei esta terra. Aí Abraão pega e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então você vai ver aqui que Abraão edifica um altar ali, ali nessa localidade aqui entre Siquém, e Mamré ali, ele edifica um altar ali naquele lugar. Só que aí mais para frente ele sai dali. Aí diz assim o verso 8: e moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor. Olha só que coisa importante. Novamente o patriarca, ele levanta um altar ali, já em um outro lugar onde ele foi habitar, ele levanta ali o primeiro altar, o segundo altar a Deus. E ele levanta o altar e adora o seu Deus. Só que olha só que coisa importante. Aí ele sai dali novamente, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então Abraão ele não para. Abraão ele não para no lugar aonde Deus o mandou que ele ficasse, porque Deus fala para ele ficar ali em Canaã, que era o lugar aonde ele ali seria a posteridade ali da família dele, seria a terra que a família dele iria ali habitar. Só que ele não para ali, ele sai dali e vai caminhando para outros lugares. Olha só, aí a Bíblia vem falar agora que começou a ter fome naquele lugar. A fome bateu ali na onde Abraão estava. E o que acontece? Abraão, e havendo fome naquela terra, desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande naquela terra. É aqui que entra a questão. Deus até então, lá em Harã, Deus manda que Abraão, ele vai para Canaã. Deus ele nunca tinha dito para Abraão
ir para o Egito, descer para o Egito. Então olha só, Abraão, ele vai até a cidade aonde Deus tinha o prometido, só que ele não permanece ali, ele desce para o Egito. Aí você vai ver que lá no Egito, olha só, o primeiro equívoco que Abraão comete ali, depois que ele sai ali da terra prometida ali. Ele desce para o Egito. Deus não falou para ele descer para o Egito, mesmo assim ele desce para o Egito. Chegando no Egito, ele fala para sua esposa: você fala ali para os homens daquela terra que você é minha irmã. Só que esse detalhe você vai ver ali no capítulo 20 do mesmo livro de Gênesis, no capítulo 20 no verso 12, você vai ver que Abraão, antes dele sair de Harã, ele já tinha feito uma aliança com a sua esposa e dito para ela: olha, qualquer lugar que nós chegarmos, você diz ali que você é minha irmã. Por quê? Para aquelas pessoas daquele lugar não me matar. Então olha só, Abraão ele já saiu na verdade ali de Harã, ele já saiu temeroso, ele já saiu desconfiando ali daquilo que Deus tinha dito para ele. Então o primeiro equívoco ali era descer para o Egito. O segundo equívoco, ele falar que a sua esposa era sua irmã. E olha só que coisa interessante. Quando ele entra ali naquela terra, mais que depressa os príncipes ali daquela localidade, eles olham para sua esposa, como ela era formosa, eles olham para ela e automaticamente toma ela e leva ela para o harém ali, né, do Egito ali. E os egípcios levam ela e pega o faraó, ele pega e agora ele dá riquezas, ele enriquece o patriarca ali no Egito. Então olha só, terceiro, Abraão ele enriquece não pela vontade de Deus. Ele não enriquece pela vontade de Deus. A prosperidade que Abraão conquista foi uma prosperidade que não era da vontade de Deus. Por quê? Porque foi uma prosperidade com base em mentiras. Então olha só que coisa interessante. Então o primeiro ponto culminante aqui da prosperidade de Abraão é essa prosperidade que ele conquistou ali no Egito foi uma prosperidade equivocada. Foi uma prosperidade com base em mentiras. Mas olha só que coisa interessante. Quando ele volta do Egito, ele volta novamente, voltando aqui no texto, aqui nós vamos compreender. Olha só, ele volta do Egito, e subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, e prata, e em ouro. E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então olha só, que coisa interessante aqui. Você vai compreender que após Abraão voltar do Egito, ele volta automaticamente para o mesmo lugar da onde ele tinha saído, que era da banda ali de Ai. Ele volta ali aonde ele tinha levantado o altar, né? Ele levantou o altar, adorou a Deus e depois ele saiu dali e desceu para o Egito. Só que olha só que coisa importante, ele foi lá, cometeu um pecado, cometeu um erro, enriqueceu, só que agora ele volta do Egito e ele volta para esse mesmo lugar aonde ele tinha adorado a Deus. Só que um detalhe importante, aqui que está o fato culminante. Abraão agora ele se arrepende e ele automaticamente na onde ele tinha levantado o altar para adorar a Deus, foi no lugar que ele volta e se arrepende. Aqui que entra agora o ponto importante aqui. Daqui para frente você vai ver que Abraão começa a se acertar na sua trajetória.
Qual foi o primeiro acerto agora que nós vamos compreender? Agora nós vamos entrar a respeito disso. Abraão, ele entende, após ele ter voltado do Egito e ter voltado ali aonde ele tinha adorado a Deus, ele começa a compreender agora o mandato de Deus. Por quê? Porque ali você vai ver que há uma discussão entre os pastores de Ló e uma discussão entre os pastores de Abraão. Mas olha só, a questão não era nem só por causa da discussão entre os pastores. A questão era que a riqueza dos dois era tanta, ele estava tão rico que o lugar aonde eles habitavam não cabia. Eles não conseguiam administrar toda a sua riqueza naquele lugar onde ele estava. Aí o que acontece? Começa a briga. E Abraão, sabiamente agora, dentro da visão de Deus, ele pega o seu sobrinho e fala para ele: olha, não vamos brigar, não vamos discutir. Estou aqui consubstanciando aqui a frase, mas ele fala: não vamos discutir. Para onde você for, a terra está aí. A terra está aí diante de você. Para onde você olhar, para onde você for, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aí você vai ver que ele começa agora a entender a chamada de Deus na sua vida. Aí automaticamente os dois se separam. E o que acontece? Ló, que era seu sobrinho, olha para as bandas de Sodoma e Gomorra, que eram as campinas ali onde ele viu ali toda a beleza, e ele escolhe aquele lado e sobe para aquele lado. Chegando lá, mal ele sabia que a sua precipitação na sua escolha estava levando ele para um lugar ali de tormento, aonde ele ia passar por muitas coisas ali, e automaticamente ele estava escolhendo o mal. Então olha só, o importante da lição, o tema central da lição é a respeito das consequências das escolhas precipitadas. Então, olha só que precipitação que leva a uma consequência errada. Então, muitas das vezes, as nossas escolhas, as escolhas que nós tomamos sem a direção de Deus, ela faz com que, primeiro, Abraão, ele bem dizer, vende a tua esposa no Egito. Outra coisa, Abraão, ele enriquece, ele toma toda a riqueza do mundo, porque se nós formos levar literalmente, o Egito simboliza o mundo, né, para o nosso sentido, mas para ele ali era maldição, era deuses, né, outros deuses que não era o Deus que Abraão servia, né, era maldição. Então você vai ver que o Egito ali traz um sentido ali de pragas para ele. Aí o que acontece? Você vai ver que o ponto importante aqui é as escolhas. É as escolhas que nós fazemos que vai mudar verdadeiramente a nossa história. Então, dentro desse ponto aqui você vai ver que agora Abraão, ele começa a compreender e ele faz a escolha certa. Ele permite que o seu sobrinho escolha o lado para onde ele iria. Então aí você vai ver agora que tudo agora na vida de Abraão começa a mudar. Tudo agora na vida de Abraão começa a dar certo, né? Então esse é o ponto importante aqui da nossa lição. Vamos lá? Tópico 2 aqui. Tópico 2 fala assim, ó, a briga, né? Ele fala sobre a briga. No segundo subtópico aqui ele vai falar a respeito da decisão de Abraão, né, do patriarca, logo tentou resolver a atitude. Então é mais ou menos aquilo que eu já comentei. O 3 ele vai falar as escolhas precipitadas de Ló. Agora ele vai falar a respeito aqui, né, ele vai entrar a respeito das precipitações de Ló. Por quê? Porque Ló, ele faz uma escolha com base naquilo que ele viu. Então ele olha para aquela campina e ele automaticamente ele diz, é isso mesmo que eu quero.
é isso aí que eu preciso. E ele vai e faz essas escolhas. Então vamos lá. Ele diz assim, ó, Abraão, em um gesto de bondade e mansidão, fez a seguinte proposta ao sobrinho: não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolher, eu irei para a esquerda. Parece que Ló não pensou muito. De forma precipitada, fez a sua escolha, optando por aquilo que parecia ser melhor aos seus olhos. Então, olha só, aquilo que pareceu ser bom aos olhos, né, de Ló, foi o que ele escolheu. Então, os erros eles são cometidos pelas escolhas que parece aos nossos olhos ser boa. E há um texto que fala assim: há caminhos que para o homem parece perfeito. Provérbios, se não me engano, é Provérbios capítulo 12. Deixa eu olhar aqui. Provérbios capítulo 12, verso 14. Que diz assim: há caminhos que para o homem parece perfeito. Mas olha só. Qual que é o final dele? O final dele é a morte. Então, muitas das vezes, os nossos olhos batem naquilo, parece que para nós é perfeito, mas o final dele é a morte. O próprio Jesus fala a respeito disso. Ele fala a respeito de que nós buscamos somente as coisas materiais. Então tudo aquilo que os nossos olhos olham, ele percebe ali que é bom para a carne, para a nossa carne, é aquilo que nós queremos. Mas Jesus, ele deixa bem claro, para nós não ajuntarmos tesouros, não olhar com uma visão carnal, mas olhar com uma visão espiritual. Porque se nós ajuntamos tesouro na terra, a traça, o ladrão, mina, tudo consome. Agora, o tesouro que nós ajuntamos no céu, esse ninguém pode tomar. Então, essa precipitação fez com que ele acarretasse muitas coisas. Ele buscou a Deus para tomar a decisão. Também não honrou, ele não buscou a Deus para tomar a decisão. Também não honrou seu tio, deixando que ele escolhesse primeiro. Então, havia um princípio, né? Havia um princípio de que, por Abraão ser o tio, ser o mais velho, ou ser o principal ali da família, né, o patriarca ali da família, ele fazia as escolhas. Mas como agora Abraão ele tinha entendido o propósito de Deus, como Abraão agora ele tinha compreendido a ordem de Deus na sua vida, ele permite agora que Ló faça a escolha. Então, talvez se ele mesmo tivesse feito a escolha, talvez ele teria escolhido, né? Talvez ele teria escolhido o mal e teria ido lá para Sodoma e Gomorra. Mas agora ele, com a visão de Deus, ele fala: não, deixa que pode você mesmo escolher. Aonde você for, eu vou para o outro lado. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Então vamos lá, continuando aqui. Ló foi seduzido pela aparência do lugar. Essa história nos deve servir de exemplo. Não tomar decisões ou fazer escolhas sem consultar ao Senhor. Então é interessante você saber que tudo aquilo que nós formos fazer, todas as decisões que nós como cristão, porque o mundo ele escolhe pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Mas nós como cristãos, quando vamos tomar qualquer decisão, temos que primeiramente consultar a Deus. Por quê? Porque Deus ele quer o melhor. Deus ele vai fazer o melhor para cada um de nós. Agora, quando nós saímos da vontade de Deus, infelizmente, nós entramos agora para a vontade da carne. Terceiro ponto aqui, né? Terceiro tópico, diz assim: Ló, um caso de prosperidade e perdas. Então, é interessante saber que muitas das vezes a prosperidade do mundo ela é atraente.
O mundo, se fosse ruim, se as coisas mundanas fossem ruins, ela não nos atrairia. Se as coisas do mundo fossem ruins, ninguém estaria no mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo seriam ruins. Agora, o mundo ele oferece coisas que aos nossos olhos são ótimas, que aos nossos olhos são boas. Então, por isso que o mundo está cheio de pessoas que estão sendo enganadas. Por quê? Porque a visão do mundo é uma visão boa. Só que, olha só que coisa interessante, nem tudo aquilo que parece ser bom, ele é verdadeiramente bom. Sabe por quê? Porque muitas das vezes aquilo que é bom para a nossa carne, para o nosso espírito ele é mal. Então aquilo que faz bem para os nossos desejos carnais, para os nossos desejos espirituais, ele é verdadeiramente, ele destrói, ele estraga, ele nos leva à perdição. Então, a visão aqui de Ló era uma visão das coisas materiais, dos bens materiais. Ele estava olhando para a riqueza daquela localidade. Ele estava olhando para as coisas materiais que ele conquistaria ali naquela cidade. A ganância fez com que ele olhasse com o olhar de conquistar mais e mais. Só que tem um ponto importante aqui. Agora vem a guerra. Então olha só, a escolha que parecia ser boa, agora começa a entrar as consequências. Então a escolha que ele achou que ia ser maravilhosa, agora traz as consequências. O subtópico 2 aqui, do tópico 3, diz assim, ó, a guerra dos reis. A terra que Ló havia escolhido era boa. Então tem um ponto importante aqui. Muitas das vezes, a terra que nós escolhemos, agora, a intenção com que você vai entrar na terra que é o problema. Então a intenção que vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma errada. O lugar era bom, a terra era boa, a campina era maravilhosa, era bonita. Né? O texto fala que antes mesmo da destruição de Sodoma e Gomorra, aquele lugar parecia o Éden. Então era um lugar maravilhoso, era um lugar de delícias. Só que a ganância do homem fez com que ele não olhasse, para as pessoas que habitavam naquele lugar. Então olha só que coisa interessante. Não demorou muito e Ló teve que enfrentar uma grande crise, uma guerra. Decisões precipitadas podem nos fazer viver tempos conturbados. 4 reis decidiram atacar Sodoma e Gomorra. Esse ponto é importante. Foram 5 reis, né? Foram 5 reis contra 4. Então esses 4 reis, eles vencem esses 5 reis que era incluído o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, Sodoma e Gomorra, e os demais ali que faziam ali parceria entre eles. E esses 4 reis, eles vencem os reis de Sodoma e Gomorra. Só que aí o que acontece? A gente sabe que na história antiga, na história das guerras, havia um princípio. Quando você vencia uma batalha, o vencedor ele levava os despojos. Ele tornava aquele reino escravo e tudo aquilo que era do reino ele levava. E foi o que aconteceu. Agora, Ló e as pessoas ali de Sodoma e Gomorra elas se tornaram escravos daqueles 4 reis. Só que aí tem um detalhe importante. Abraão ele fica sabendo, alguém leva a notícia a Abraão. Só que agora Abraão ele estava andando na direção de Deus. Abraão agora estava compreendendo a vontade de Deus. Ele estava embaixo da vontade de Deus. E Abraão ele vai ao socorro. No subtópico 3 aqui diz assim, ó, Abraão socorre Ló. Quando a notícia que Ló estava cativo chegou até Abraão, ele imediatamente partiu para ajudar. Então você vai ver que Abraão, ele rapidamente, quando ele ficou sabendo, ele vai atrás e ele pega ali os seus confederados ali e vai atrás e vence aquela batalha. Agora, olha só que coisa, olha só um novo teste que Abraão ele vai passar. Quando ele vence aquela batalha,
ele automaticamente pega novamente os despojos, aquelas pessoas a qual, né, os 4 reis tinham levado, e agora ele se torna, pelo princípio da guerra, essas pessoas seriam agora escravas de Abraão e os bens seriam todo de Abraão. Mas só que olha só, quando o rei de Sodoma ele vai de encontro a Abraão, ele pega e fala para ele: olha, devolve para mim o meu povo, devolve as pessoas do meu reino e fica com os despojos para você. Olha só o novo teste que Abraão passa. Ele pega e fala, no capítulo 13 você vai ver que ele fala assim: jamais eu pegarei para que você não venha dizer, eu enriqueci a Abraão. Então olha só, um novo homem, um novo Abraão. Então você vai ver que aqui nesse contexto, você vai ver que Abraão agora estava entendendo os princípios ou os mandatos agora que Deus tinha feito ali na vida dele. Então dentro desse contexto, nós vamos aqui compreender que Abraão agora, ele estava fazendo, as suas escolhas estavam sendo agora segundo a vontade de Deus. Nossa conclusão aqui para nós encerrarmos diz assim: conclusão, escolhas precipitadas feitas somente pela aparência podem causar muitos males. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Então, antes de tomar qualquer decisão, não esqueça que você tem um Deus que zela por você. Peça o seu conselho, pois Ele conhece o coração do homem e sabe aquilo que é realmente melhor para nós. Então, você vai ver que quando nós tomamos as nossas decisões embaixo da vontade de Deus, as coisas elas começam a acontecer. Então, quando você verdadeiramente se coloca na posição que Deus te mandou, que Deus te ordenou, você verdadeiramente começa a ser abençoado. E eu vejo agora a prosperidade real na vida de Abraão. E na nossa vida não é diferente, quando nós andamos pela vontade de Deus. Então, desde já, eu quero te agradecer